Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Continuando o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, prisão de Jesus, versículo 43 até o versículo 52. Versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Versículo 44. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Versículo 45. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. Versículo 46. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. Versículo 47. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Versículo 48. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Versículo 49. E todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Versículo 51. E certo jovem o seguia, envolvido em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão. Versículo 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Jesus perante o sinédrio, em negação de Pedro. Versículo 53 até o versículo 72. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Versículo 54. E Pedro seguia de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Versículo 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Versículo 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Versículo 57. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo, versículo 58, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei esse templo e construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Versículo 59. E nem assim o seu testemunho era coerente. Versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho de Deus? Filho do Deus bendito? Versículo 62. E Jesus disse-lhe, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Versículo 64. Vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Versículo 65. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto
e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Versículo 67. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno? Tu também estava com Jesus Nazareno. Versículo 68. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Versículo 69. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Versículo 70. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. Versículo 71. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Versículo 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirando-se dali, chorou amargamente. Terminamos aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece